dia para todos os nossos irmãos, nossas irmãs. Estamos de novo, pela graça de Deus, aqui mais uma vez, para estarmos num momento na presença do Senhor, nosso Deus, né, meus irmãos? Vamos, nesse momento, fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graças, Senhor, por ter nos mantido nesses dias, nesse tempo, e nos mantido essa noite aqui. Estamos nós, Pai, por tua graça, por tua misericórdia, Pai, para mais uma vez, juntamente com nossos irmãos, termos essa comunhão de contato espiritual, Senhor. Este momento, Senhor, essa pequena hora de vigilância, de oração e súplicas, e de comunhão uns com os outros e com a tua presença gloriosa, Pai. Se com cada um dos teus filhos nesse momento, a tua graça seja sobre os teus filhos, Pai. E todo o poder das trevas, todo o poder do diabo seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito contrário, espírito errado, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E concede-nos a graça para caminharmos nesta luz, Pai, na luz gloriosa e bendita do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Agradecemos a Deus e aos irmãos que estão naturalmente presentes e que vão se manifestar, que seja a bênção sobre cada vida, graças a Deus, né? Tivemos uma viagemzinha esses dias, mas pela graça de Deus nós fomos muito agraciados com a proteção de Deus, né? Que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos, né? Graças a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Um momentinho só, meus irmãos estão acertando aqui. Estou conectado já. Nós temos a irmã Filomena conosco, graças a Deus. Bom dia, irmã Filomena. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmã Neri Lopes. Neri, bom dia, Deus te abençoe. Graças a Deus. Bom dia, irmã Conceição. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Irmã Cristiane Lorente, bom dia, minha irmã. Deus abençoe poderosamente a vida da nossa irmã Cristiane Lorente. E vamos nesta manhã mais uma vez, né? Caminharmos juntos um pouquinho nessa caminhada de fé para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então a uma escritura. Graças a Deus. Uma Filomena, Madura, uma Filomena, graças a Deus, né? Uma Filomena, uma Conceição, uma Cristiane Lorente, graças a Deus. Pastor Josué Brana, obrigado, bom dia, meu pastor. Graças a Deus pela sua presença conosco nesta manhã, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando cansados, mas Deus nos ajudou que tivemos uma noite de descanso, né? O irmão Everson também está aqui, graças a Deus. Bom dia, meu irmão Everson, que Deus te abençoe. Abençoe grandemente a sua família, meu precioso irmão. Deus abençoe nem só você, mas toda a sua família e toda a família Brana, da qual você faz parte aí nesse corpo, né, em Franca. Deus abençoe esse ministério poderosamente, abençoe cada vida. Em nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Eu quero ir para o Salmo 119. Salmo 119, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 119, do verso 65 em diante, né?
Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo coração, forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Fizeste-me bem, me fizeste bem, foi-me... Perdão, irmãos, eu tô um pouco devagar aqui. Foi melhor é para mim a lei da tua boca do que as inúmeras riquezas de ouro ou a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Estou com um problema de sinal de vídeo aqui. Amém. Graças a Deus. Se os irmãos tiverem algum problema na audição, os irmãos me comunicam, por favor. Graças a Deus, né? Verso 65 até o verso 72, né? Então o salmista Davi, nos dois últimos versos, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas de ouro ou prata, né? Irmãos, tem uma diferença maravilhosa entre o justo e entre o eleito e aqueles que não são eleitos, porque o eleito se alegra quando ele vê que Deus o afligiu um pouquinho para ele melhorar os seus caminhos diante de Deus, né? Às vezes necessitamos ser afligidos, né? Para que alcancemos as bênçãos do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Alteia sua música. Tá bom. Levando sua música um pouquinho. Irmãos, eu vou ficar ausente um minutinho, tá? Um minutinho só. Eu estou ausente, mas já volto. Em nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Irmã Filomena Moura, irmão Bonifácio, pastor Josué, graças a Deus. Deus abençoe, irmã Maria Mara. Deus te abençoe, irmã Maria Mara. É bom ter você conosco nesta manhã, irmão. Que Deus te abençoe sua vida, seus familiares. Que a graça de Deus seja contigo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Irmão Josué Brana, graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando os nossos irmãos e as nossas irmãs nesta manhã de quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós chegamos ontem no programa do Mais Coisa, então hoje nós vamos cantar um hino, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque ele faz maravilha, porque ele faz maravilha. Porque ele faz maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Amém, graças a Deus. Enquanto eu acho o hino, canta um corinho conhecido, né? Vamos cantar o hino do Inário da Águia 375, da linda pátria. Estou muito longe, irmão, porque nossos corpos ainda não foram redimidos, mas na alma nós estamos nela, pela graça, né? Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores, e vão terrestre esplendores. Não quero aqui ficar. Jesus me deu ideal promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados são muito grandes e culpado eu sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Aleluia, graças a Deus. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Sua vinda é muito certa quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Graças a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus, louvado seja Deus. Pois é, meus irmãos, nós estamos alegres porque o Senhor nos deu tudo. Aquilo que nós não merecíamos, Ele nos deu por sua graça, né, irmãos? Por sua graça, Ele nos redimiu, Ele pagou o preço, Ele fez tudo aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez por nós na cruz do Calvário, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmão Zezinho está também conosco, né? Irmão Valdemir passa restauração. Bom dia, irmão Valdemir. Deus te abençoe. Irmão Zezinho, Deus te abençoe poderosamente, irmão. Muito obrigado pela sua presença conosco, meu precioso irmão. Nós somos tão pequeninos, mas somos grandes, uma família, né? Família grande, a família que o Senhor estabeleceu nesse último dia, nesse último tempo na terra, né? Para exaltar o nome do Senhor. Para exaltar o nome do Senhor, né? Louvado seja o seu santo nome. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu estou sem mensagem aqui para trazer um parágrafo. O meu celular descarregou e eu não carreguei ele ontem, mas nós vamos continuando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o seu nome.
Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus, irmã Cláudia também conosco, irmã Cláudia Pedrosa. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe poderosamente, irmã Norma. Irmã, vocês não estavam pensando que era o celular, era o grande, mas não. Aqui, não é Cláudia. Que Deus te abençoe, irmã Cláudia. Deus te abençoe poderosamente, irmã Norma Barros. Deus te abençoe, irmã Norma. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Deus tem nos dado, né, irmã? Deus abençoe seus familiares, irmã. Deus abençoe o pastor Ivaí. Ô, irmã, Deus abençoe cada um dessa família Brana aí em Belém, irmã, onde vocês estão naturalmente. Tem o trabalho onde há juntos eleitos para louvar o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue derramando as bênçãos na vida de cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Bendito seja o seu santo nome. Né? Vamos então prosseguindo. Graças a Deus. Nós não podemos organizar tudo hoje, nós estamos meio tumultuados hoje, mas pela graça de Deus nós vamos prosseguindo, né? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti, meu Senhor, por ter nos dado força e graça para nos manter vivos na Tua presença, nos manter, ó Deus eterno, em condição de estar aqui, Pai, nessa viagem, por essas estradas, fomos guardados por Ti, protegidos por Ti, Pai. Em todo tempo o Senhor esteve conosco para nos guardar e nos proteger. Obrigado por tudo, Pai. E agora nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça em favor dos Teus, Pai, nesta manhã, Senhor, reunidos aí, cada um dos seus lares, Pai, conectando, mostrando a sua bondade, o seu companheirismo para conosco, Pai. Nós te agradecemos por todas essas bênçãos, Pai. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos nesta manhã, Senhor. Venha abençoar cada um dos teus por misericórdia, Pai. Venha nos dar graça e força para te servir melhor em espírito e em verdade, Pai. Deixe-nos caminhar nessa luz da hora que nós estamos vivendo, Pai. Bendito seja o seu santo nome, Pai. Pai, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Exaltamos por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Fortalece-nos na graça e na paz que há em Ti, Pai. O poder pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Bendito és Tu, Senhor. Abençoa nossos irmãos, abençoa essa família, ó Deus eterno, que estão compartilhando, que a bênção e a graça sejam com cada um dos Teus, Pai, no precioso e santo nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então nós estamos aqui na batalha, como diz o cântico, na batalha contra o mal, ser valente, graças a Deus, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito por nós, graças ao seu santo nome, né, irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? A garganta está complicada por causa do tempo. Sempre a gente, qualquer coisa, sempre ataca na garganta, né? Mas que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça para servir melhor a cada dia e a cada passo, né, meus irmãos? Que Deus nos dê graça para caminharmos nesta luz. Nós estamos caminhando na luz, na gloriosa luz, como o profeta disse, né? Essa luz revelada para nós nunca... Deus não havia enviado desde a era apostólica para nós um tempo como este nós estamos vivendo, né, meus preciosos irmãos, né? Graças a Deus, né?
Então nós vamos prosseguir, vamos ler mais um versículo da palavra de Deus, né? Então o Senhor Jesus Cristo ali no seu ministério terrestre, ele deu graças ao Pai, né? Graças dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Graças a Deus, né, irmãos? Deus sempre, Ele está na simplicidade, né, irmãos? Não é que Deus ama a ignorância, não é que Deus valoriza a ignorância, nem nós também. Mas Ele está nas coisas simples, nas coisas onde os grandes nada veem, mas Ele está sempre ali e eles não podem vê-lo, né? Graças a Deus, Mansara Lins também está aqui conosco, compartilhando. Deus te abençoe, Mansara, abençoe poderosamente a sua vida e abençoe também o irmão Bonifácio, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, um conjunto, né? Um casal abençoado pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus por tudo que tem nos dado, por tudo que tem feito para conosco. Damos graças a Ele pela sua misericórdia, pela sua infinita bondade. Olha então o Senhor Jesus se alegrando no Pai por haver deixado que essas coisas de forma que os pequeninos pudessem ver. E os grandes não puderam ver essas coisas desde os dias passados, desde os dias de Noé. Sempre a ciência, sempre a cultura, sempre a inteligência humana falha em ver as bênçãos de Deus, né, meus irmãos? Sempre eles falharam. Nos dias de Noé, eles falharam em ver. Não é porque Deus deixou segredo para eles nos dias de Noé. Eles foram avisados que havia de vir um dilúvio, mas não creram no homem de Deus, porque ele era um fazendeiro, não tinha cultura que eles tinham, ele não tinha formação que eles tinham, então não puderam crer na sua mensagem, não puderam crer no seu ensinamento. Então o que aconteceu? Que foram todos afogados nas águas do dilúvio, né, daquele tempo, né, meus irmãos? Então nós sabemos que sempre é assim. Sempre assim, o povo passa despercebido quando Deus está operando, né? Nos dias de Moisés, no Egito, sabe? Grande multidão lá do Egito, seguindo a Moisés, mas foi tudo, a maioria pereceram todos no deserto por causa de quê? Da incredulidade. Não creram no mensageiro que Deus tinha enviado, não creram na sua mensagem. Já tinha homens querendo se destacar, querendo estar no lugar de Moisés. Então tudo isso aconteceu até que somente 2 daquela velha descendência do Egito, só 2 puderam entrar na terra prometida, né, meus irmãos? E os outros simplesmente foram afogados, né? E a nova geração que creram na mensagem de Josué, e ali junto com Caleb, né? Josué representando realmente o ministério desse dia final e Caleb representando a igreja, representando a esposa, né? Então somos gratos a Deus porque eles não puderam ver, mas os que puderam ver entraram ali exatamente na terra prometida, podendo desfrutar de todas aquelas bênçãos que Deus havia prometido. Estava ali para eles usufruírem, né, irmão, daquelas bênçãos maravilhosas do Senhor, nosso Deus, né? Então somos gratos a Deus porque sempre Ele faz isso, tem feito em todos os tempos, né? Em todos os tempos Ele tem feito isso. Quando Ele quer selecionar o seu povo, é só aqueles mesmo que puderam crer, que ver essas coisas que Deus tem feito, né, meus irmãos, né? Graças a Deus, né? Então nós sabemos que nós podemos ver, cada um dos nossos irmãos que participam puderam ver essas coisas, né? Graças a Deus, né, irmão Zezinho, né? A gente pode ver, porque Deus está operando nesse último tempo. Às vezes havia opções de caminhos a tomar, mas graças a Deus por aqueles que tomaram o caminho da palavra, o caminho do ensinamento que foi deixado pelo nosso ministério de João, né?
pastor Osmar Rodrigues Costa, ficaram naquele caminho, ficaram naquela posição, naquele ensinamento, e outros que quiseram criar outros caminhos, não quiseram crer nesse caminho onde estava, quem sabe, a maioria ou a minoria aos olhos deles, ficaram para o outro lado, né, meus irmãos? Ficaram, agora mesmo que se arrependam, é tão difícil, né, humilhar, é tão difícil a pessoa se humilhar um pouquinho para alcançar a bênção de Deus, né? O irmão Branham mostra-nos, e sempre é correto, até na vida natural, até na vida prática. Se você vai andando na rodovia ou em qualquer estrada, ou de carro ou a pé, se você souber que você errou o caminho, a única maneira que você tem é de parar e voltar atrás e começar naquele ponto onde você tinha errado e tomar o caminho certo, né, irmãos? Então é sempre assim. Não há maneira de você chegar a determinado lugar tomando um caminho contrário, mas sim o caminho correto, né? E pela graça de Deus, aqueles que permaneceram na palavra, né? Graças a Deus por eles, né? Por nós, para aqueles que não aceitaram a ideia de um ensinamento errado, uma doutrina errada, irmãos, e aquilo que era contrário, nem só no tempo do irmão Branham, como no tempo do pastor Osmar, né? Aquele de ouvir só a mensagem do irmão Branham, os pastores assentados no púlpito. Ô, irmãos, aquele ensinamento só não via porque eram cegos, porque quem poderia, o irmão Branham já havia ensinado que não era aparelhos eletrônicos, dispositivo eletrônico, nada disso substitui o púlpito, né, meus irmãos? Então, exatamente aí é onde os irmãos, a gente vê que as pessoas que ficaram com o aperto play como uma doutrina, transformou a doutrina errada as suas opções, né, meus irmãos? Graças a Deus, porque nós ficamos com a mensagem do pastor, mas não com o ensinamento de aperto play, meu. Sempre dependemos do ensinamento, nem só do irmão Branham, nem só do pastor, como também do irmão Branham. Ouvir as suas mensagens, ouvir a sua voz, né, para assim estar sempre recordando aquele ensinamento e continuarmos caminhando nisso, né? Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? O Haroldo está conosco, né, meu irmão Haroldo? Deus te abençoe. Irmã Sandra Silva também. Que Deus abençoe nossos preciosos irmãos, nossas irmãs, né? E agradecidos estamos aqui por esse ajuntamento nesta manhã, né, meus irmãos? Mas que Deus abençoe cada coração, cada vida que está nesta manhã aqui compartilhando no propósito de servir a Deus melhor, de caminhar nesta luz bendita e gloriosa que vem de Deus, né, irmãos? Damos graças a Deus por todas essas bênçãos que Ele tem nos concedido, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós podemos ver então que o Senhor Jesus orou esta oração em nosso favor, né? Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então ele ainda diz ainda nos versos seguintes: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Deus quis fazer assim, né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, né? Graças a Deus, né? Nós podemos ver que o ministério do Senhor Jesus Cristo foi exatamente para revelar aquele Deus, né? Aquele Deus oculto, aquele Deus que não podia ser visto, o Deus Espírito, o Deus coluna de fogo, a nuvem misteriosa ali. O povo não podia ver Deus naquela forma, mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele mostrou Deus para ele naquele dia e para nós também, pela graça de Deus, né? Irmã Leila Ferracini, bom dia. Deus abençoe, irmã Leila. Nós tivemos uns transtornozinhos, porque chegamos ontem à noite, bem tarde da noite, deixamos tudo, não ficou bem ajeitada as nossas coisas, mas estamos juntos pela graça de Deus, nós somos uma família, né?
Somos a família Brana, oh, que prazer, onde a graça emana, luz do entardecer. Somos a família Brana, oh, que somos um novo nome, o novo nome de Jesus. Ela tem poder de reprofetizar. Quando João todo amém. Embaracei na letra aqui, mas a Conceição está firme ali. Graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando nossos irmãos, nossas irmãs, né? Vamos fazer uma oração aqui, irmãos. Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai, te dando graças pela noite que o Senhor nos tem nos dado e pelas bênçãos que tem nos concedido, Pai, e por termos, ó Deus eterno, estado aqui despertado, como Davi disse, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. O Senhor tem nos sustentado à noite. Te damos graças, Pai, por todas as bênçãos, Pai, do nosso corpo físico, a saúde, certa mesmo com dificuldades, Pai, do avanço da idade, mas que o Senhor tem nos mantido pela Tua misericórdia infinita, Pai. Aqui estamos nós te agradecendo por tudo, Pai, pela graça e a misericórdia estendida, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando nossos irmãos, né? Deus abençoe o nosso pastor Josué, graças a Deus, né? Com esse trabalho, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é parte do trabalho que o pastor Josué vinha fazendo antes, né? E que Deus continue abençoando o nosso pastor Josué, abençoando todos os irmãos que compartilharam, têm compartilhado o tempo todo com isso. Abençoe também o nosso irmão Benevaldo, né? Na Rádio Web. Que Deus abençoe nossos irmãos, nos abençoe nossos irmãos por toda parte, onde estiver, né, da de Moçambique, da África, de Portugal, aqueles irmãos que estão ali, que a graça de Deus esteja com cada um dos nossos irmãos nesta manhã, né? Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, onde o Senhor Jesus Cristo então declara, ele deixa declarado que essas coisas não podiam ser vistas por outros, né, irmãos? Essa palavra, né? Aqueles fariseus letrados, cultos, formados na cultura religiosa daquele dia, né? E todos eles ali juntos não puderam ver que o Senhor Jesus, que Deus estava bem diante deles ali, e eles estavam achando que aquele ali era Beelzebul, né, meus irmãos? Que coisa dolorosa, né? Que coisa dolorosa foi para eles ter rejeitado ali, né, bem na presença deles, né? Aquela pessoa, e eles não viam que era Deus, né? E nós, através, pela graça de Deus, pela manifestação do profeta desta era, né, pôde nos mostrar que agora Deus está em seus filhos, né? Nós podemos ver Deus, né, em cada filha desses fiéis que andam nos seus caminhos, né? Aqueles fiéis que abriram mão das coisas do mundo, né, irmãos? As coisas deste mundo, vaidades, hábitos contrários à palavra de Deus. Cada um de nós éramos e ainda somos imperfeitos, mas a palavra é perfeita porque Ele é a palavra e a palavra está em nós, então somos perfeitos porque Ele é perfeito e está em nós, né? Graças a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Vamos fazer ainda mais uma oração em favor do nosso ministério, né? Pai Celestial, mais uma vez nós entregamos nas tuas mãos, suplicando a tua graça, Pai, em favor dos ministros, Pai, te serve nesse quíntuplo de Efésios 4:11, Senhor. Como nós sabemos, é o ensinamento, Pai. Uma é a palavra que foi deixada, a palavra que não pode ser acrescentada e nem tampouco diminuída, mas que tem que ser fielmente proferida e vivida em nós, pela vida de cada um dos seus filhos nesse tempo, Senhor. Então nós entregamos as suas mãos,
que haja uma perfeita unidade, Senhor, como o Senhor orou, ó Pai, pelos seus discípulos naquele dia e por aqueles que haviam de vir, Pai. Então nós entregamos a Ti nessa manhã esse quíntuplo que está operando, Senhor, poderosamente nesse último dia, nesse último tempo, Pai. Que a Tua graça esteja operando, Senhor, através desse quinto ministerial, que é a esposa, é a própria esposa em ação, Pai. Que seja a Tua graça, Senhor, com cada um dos Teus filhos que fazem parte desse corpo ministerial, Pai. Que fazem parte, Senhor, desse corpo espiritual, Senhor, que tem sido, ó Deus, preparado através do Teu profeta mensageiro, Senhor, que veio preparar, trouxe uma mensagem para preparar essa esposa, Senhor, e que ela foi manifesta de 2000 para cá, Senhor, com uma mensagem revelada, Senhor, profetizando outra vez aquilo que havia sido profetizado pelo profeta e esclarecendo essas coisas na nossa própria língua, no nosso próprio idioma, Senhor. Assim como aqueles em Jerusalém maravilharam por ver que Deus estava falando para eles na própria língua deles através dos apóstolos, nós também podemos ver que Deus, apesar de passar por vários idiomas, Pai, veio nesse último dia falando conosco na nossa própria língua em que entendemos claramente, Pai. Ó Deus, estamos revelados, os mistérios ocultos ali foram revelados para nós, daqueles 7 selos, Pai, que abriram, Senhor, através daqueles trovões que foram revelados nos selos e nos trouxe todos os mistérios escondidos, Pai. E nós podemos receber isso com satisfação, com alegria, porque aquilo é a Tua palavra, Senhor, que estava se abrindo e se abriu para nós nesse tempo, Pai. Graças Te damos. Venha abençoar o ministério do pastor Josué, ali em Curuçá, Senhor, abençoa ele, sua família, os seus filhos, o irmão Joilton, que o ajuda fortemente, todos os seus ali, aqueles que cantam, aquelas moças que cantam, Pai, que a graça seja cada um deles, Pai. Venha abençoar grandemente o ministério do pastor Josué, Pai, que ele possa, com a sabedoria do alto, Senhor, prosseguir, ó Deus eterno, harmonizando cada dia, Senhor, o clima espiritual entre o seu povo, entre todos aqueles que compartilham através também dessas redes sociais, Pai, que haja, ó Deus eterno, sempre uma palavra que está em acordo com todos, Pai, todos em acordos, em comunhão, no mesmo propósito, no mesmo desejo, Pai, porque já rejeitamos, ó Deus eterno, a doutrina errada e tomamos, Pai celestial, aquilo que foi ensinado para nós, Pai bendito e santo. Ajude os Teus filhos a prosseguir no caminho. Também entregamos ali o pastor Ivaí Barros, Pai, com o seu ministério, que cada dia ele possa, Senhor da glória, batalhar por esta fé que foi dada aos santos nesse último dia, Senhor. Foi dado à esposa, Senhor, uma só fé, Pai, um só ensinamento, ó Deus eterno, um só propósito, em humildade, em santidade, Senhor, separado das coisas do mundo, Senhor, separado dos hábitos do mundo, de todo meio contrário da Tua palavra, que cada um dos Teus filhos sejam separados, Pai. Assim entregamos o ministério do pastor nas Tuas mãos, Pai. Também o pastor Sebastião José, Pai, que seja, ó Deus eterno, abençoado por Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, meu Pai, que ele possa, Senhor, prosseguir neste caminho, Senhor, a mesma mensagem, Senhor, a mesmo ensinamento, Senhor. Ó Deus eterno, que ninguém queira ser diferente, Senhor, ninguém queira ser diferente, mas que todos possamos andar no mesmo caminho, no mesmo ensinamento, na mesma harmonia, Pai, que foi deixada para nós através do pastor Osmar, Pai. Por isso nós entregamos nas Suas mãos também o pastor Sebastião José, nas Suas mãos, Pai. Também lembramos do pastor José Julião, Pai, que está naquela posição ali, sem poder, ó Deus eterno, estar movimentando, mas que está ouvindo perfeitamente e consciente também, Pai, que a Tua graça seja com o Teu filho ali, Senhor da glória, venha abençoar ele, venha abençoar a sua esposa, Senhor, que ela seja, ó Deus eterno,
fortalecida para cuidar fielmente, Senhor, do seu esposo aí, Pai, porque é parte dela, são a parte um do outro, Pai. Que a tua graça seja com todos, Pai, os seus filhos ali em Jaíba, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam abençoados, Pai. Também entregamos nas suas mãos o nosso pastor Sinivaldo de Carvalho, Senhor, ele, seu ministério, sua família, Senhor, que seja abençoado, agraciado, cada dia mais, Senhor, caminhando no mesmo caminho que foi deixado para nós, Pai, através dessa mensagem gloriosa de João, a mensagem que nos foi, ó Deus, até traduzido no nosso idioma, Senhor. Nós te damos graças, porque ela foi pregada em inglês, mas foi traduzida para nós. Te agradecemos por cada caminho que essa palavra caminhou até chegar a nós, Pai, pela graça de Deus. Te agradecemos, Pai, por os ministérios passados também, que houve, Pai, para trazer-nos essa mensagem, livros, e para nós, como foi trazido através do ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva, Pai. Que a graça de Deus, ó Deus, tem estado com os teus filhos através daquela mensagem que o teu filho trouxe, Pai. Hoje ele descansa no Senhor, Pai. Nós te agradecemos pela vida dele, Pai. Também te agradecemos pela vida do nosso pastor Osmar também, juntamente com o pastor, com cada pastor que professa. Eu agradecemos pela vida do pastor Osmar entre nós, Pai, que deixou um exemplo de vida vivida, Pai, deixou um exemplo de mensagem, um exemplo de bom testemunho, de humildade, um exemplo de mansidão, um exemplo de temperança, mas um exemplo firme e rígido, de ensinamento firme da Tua palavra, Pai. Te agradecemos por aquele ensinamento. Por isso, Senhor, os Teus filhos, como o pastor Sinibal e outros que aprendemos com ele, quase que sempre junto com ele ali, Pai. Que a graça seja sobre o pastor Sinibal e seu ministério, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, entregamos nas Suas mãos o nosso pastor Adriano, Pai, que seja cada vez mais, Senhor da glória, essa vida de exemplo, essa vida de bom testemunho, de humildade, de mansidão, de sabedoria do alto, Pai, de unção do Teu Espírito. Que a graça seja também com Teu Filho, Pai, poderosamente, Senhor. Nós entregamos nas Suas mãos todos esses ministérios também, Senhor, essa partícula que somos nós aqui também, Pai. Que a graça seja conosco, meu Senhor. Tem nos mantido até aqui por Tua misericórdia infinita, por Tua graça e por Tua compaixão, Pai. Seja conosco neste dia, Pai. Dê-nos a Tua graça, Pai. Esse dia que eu digo, o dia do Senhor, Pai. Estamos vivendo nesse último dia, porque sabemos que no horário, Pai, sabemos que estão no amanhecer, Pai. Estamos na manhãzinha desse dia, estamos na madrugada, Pai. Te agradecemos por cada um dos Teus filhos que estão vigilantes e atentos nesta hora que estamos vivendo, Pai. Sabemos que a qualquer momento pode acontecer aquele grande arrebatamento, Pai. É o que nós devemos estar sempre preparados em Ti, Pai, no precioso nome, no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos com uma vizinha enferma aqui, irmãos, o nome dela é Nazaré, muito amiga, sabe? Ela nunca professa fé diferente da nossa, né? Mas de qualquer forma ela é carente. Vamos orar por ela, uma Nazaré, né? Dona Nazaré. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós entregamos nas Suas mãos, Pai, a nossa vizinha, Dona Nazaré, Pai. Ela precisa muito de Ti, Senhor. Eu sei que ela tem tido oportunidades melhores de tomar a Ti em sua vida, Pai, mas é tantos obstáculos, meu Pai. E nós não conhecemos a vida íntima de cada pessoa contigo, Pai. Mesmo que não esteja congregando conosco, Pai, não sabemos o que vai naquela alma, não sabemos o que vai naquele coração, Pai. Por isso nós entregamos nas Suas mãos, Pai. Que aqueles males do seu corpo, Senhor, aquela infecção no seu corpo, Pai, todo tipo de ataque físico na saúde, Pai, que seja repreendido esses males, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e que Tua filha que ela seja abençoada, seja agraciada por Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, né? Então vamos orar também pelo irmão José Gomes, né?
irmão José Gomes mora no interior de Minas, né? Vamos orar pelo irmão José Gomes, Senhor Jesus. Entregamos o irmão José Gomes nas suas mãos de misericórdia, Pai. Tu conhece a vida do teu filho, Pai. Tu sabes as lutas que ele está enfrentando e tu sabes, Pai, que ele não seja vencido, mas que ele seja um vencedor, Pai. Nas suas mãos entregamos o irmão José Gomes, Pai. Também a irmã Vânia, nós entregamos nas suas mãos. Venha manter a tua filha, Pai, na saúde, em memória perfeita, Pai, na saúde, na alegria, no gozo da tua palavra, no gozo em te servir, Pai. Que ela seja agraciada por ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Também, Senhor, a irmã a Fernanda também, Senhor, que ela seja, Senhor da glória, esclarecida, revelada ainda nesse tempo, ainda, Pai, que ela possa se posicionar diante de Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós temos nosso irmão Marcelo, irmão Flávio, irmão Oswaldo também, Oswaldo, Beatriz e irmão Afonso, né? Que Deus continue abençoando cada vida, né? Vamos orar pelo senhor Faustino de Oliveira, que está na Santa Casa, internado, no mesmo lugar que nós estivemos, sabe, irmão? Naquela época, ano passado, né? Ele estava lá internado conosco e nós, pela graça de Deus, ganhamos alta e ele ganhou alta também. Nós temos voltado várias vezes, agora está internado de novo ali. Irmãos, ore por essa pessoa, que Deus tem que fazer uma obra na vida dele que possa ser feita. Vamos orar por ele. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, Pai, esse senhor Faustino, Pai, é aquele homem, colega de leito ali, Pai, vizinho de leito, conosco no hospital no ano passado, Pai. Eu te peço misericórdia por a vida daquele homem, Pai. À primeira vista sentimos, Pai, uma afeição por ele, meu Pai. Eu não sei o que tu tens por ele, mas entregamos nas tuas mãos por misericórdia, Pai. Conceda graça àquela vida, Pai. Que ele seja, Senhor da glória, ó Deus, alcançada pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. E que ele saia daquele leito hospital, Senhor, curado, abençoado, para a glória do teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus. Pois é, meus irmãos, vamos continuando orando, né? Tem pessoas, ele voltou, o problema dele era complicado, como também o nosso era, mas o Senhor nos ajudou, que tinha a esposa estava orando, né, para que nós pudéssemos ser recuperados e fomos recuperados para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Nós tínhamos muita gente orando por nós, né? Agradecendo a todos os irmãos naquela época que estiveram orando por nós e somos tão agradecidos a Deus por isso, né, irmãos? E só Deus, né? Só Deus. Esses dias, dia 6, tivemos aquela data de aniversário, agradecendo a Deus por ter nos preservado em todos esses anos, né, meus irmãos? Graças a Deus, né? O meu pai foi com menos da metade dessa idade, ele foi para o outro lado, para o encontro com o Senhor. Eu creio que sim, irmão, porque a fé que ele tinha naquela época, naqueles dias, era a fé que ele tinha, na fé que ele tinha, ele foi encontrar com o Senhor, né? Eu creio que ele, na graça, a misericórdia do Senhor, ele está com o Senhor, né? Mas ele foi tão novo, né? Foi praticamente um adolescente, né? Ao comparar com a nossa idade hoje, pela graça de Deus, e nós estamos aqui, né? É porque Deus nos sustentou, né, meus irmãos? Irmã Ruth está aqui conosco também. Deus te abençoe, irmã Ruth. Graças a Deus, né? O irmão Josué continua na luta, né, irmão Josué? Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele tem nos concedido, por tudo que Ele tem nos dado, pela família que Ele nos deu, agora pela família Brana que Ele nos deu também nesses anos, nesses 20 anos para cá, né, meus irmãos? Uma família eleita, família abençoada, família revelada, como nós sabemos que é, porque a revelação do selo foi dada para pessoas, eleitos revelados, para poder ver e crer nessa mensagem da hora em que nós estamos vivendo, né, meus irmãos?
Que Deus continue abençoando também, né? Graças a Deus, né? Aí também para aqueles irmãos de outros países, de outras nações que falam o nosso mesmo idioma, que sejam abençoados e agraciados pela presença gloriosa do Senhor no nosso tempo, né, meus irmãos? Que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs, né? Vamos também orar, irmãos, por este país, pelo seu governante, pelo seu presidente, por governadores e todos, né? Vamos orar, Senhor Deus, nosso Pai Celestial. Neste momento nós chegamos a Ti, Pai, em favor do presidente deste país, desta nação, Pai. Seja ele, ó Deus eterno, aceito por uns e rejeitado por outros, mas sabemos que na Tua presciência, Senhor, o Senhor permitiu que ele tomasse o poder, Pai. Por isso nós Te agradecemos, que o Senhor continue mantendo esse homem, Senhor, enquanto for a Tua vontade perfeita, meu Pai Celestial. Também, nem só ele, mas também, Pai, cada estado, os seus governadores, que a graça seja com cada um deles também, Pai. Cada governador de cada estado, Senhor, que o Senhor tenha tudo sob o Teu controle, Senhor, enquanto a esposa está aqui na terra, Senhor, o Senhor mantém controle sobre todas as coisas, Pai. Para bem ou para mal, o Senhor mantém controle sobre cada governante, cada senador, cada vereador, cada deputado. Senhor, o Senhor mantém controle sobre tudo, sobre cada prefeito. O Senhor mantém controle sobre tudo, Senhor. Nada se furta ao Teu poder e à Tua vontade perfeita, meu Pai. Por isso nós entregamos nas Suas mãos, Pai, cada governador, cada vereador, cada deputado, cada senador. Também entregamos nas Suas mãos, Pai Celestial, as autoridades militares, Pai Celestial, os militares de uma forma geral, Senhor, Marinha, Exército, Aeronáutica, Senhor, que a Tua mão esteja sobre essas forças policiais, militares, Pai, para guarnecer céus, terra e mar, Senhor, que o Senhor possa manter isso sob o Teu controle, Pai, enquanto a esposa está aqui na terra, Senhor. Também entregamos nas Suas mãos, Pai, os militares, aqueles policiais das ruas, que policiam as ruas, meu Deus eterno, as patrulhas, Pai, que o Senhor possa trazer tudo sob o Teu controle, Senhor, e que os Teus sejam guardados, Senhor, da violência nesses estados onde a violência predomina, Senhor, que o Senhor guarde os Teus ali, Pai, da violência, dos roubos, da mortandade, porque hoje, Pai Celestial, eles estão, Senhor da glória, fazendo tudo o que querem nas ruas, Pai. Só a Tua graça pode manter o controle sobre essas coisas, meu Pai. Por isso nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, no precioso e santo nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa-me ver se eu acho aqui, mais um hino conhecidinho aqui, para nós termos um cântico neste momento, né? Graças a Deus. Vamos então a um hino, deixe-me ver, não sei se ele é bem conhecido de todos, a cena da cruz, né? Eu sei que Jesus me ama, a certeza Ele me deu, provou-me ali no Gólgota. Graças a Deus. Eu vou cantar só o coro, que eu não vou dar conta das estrofes. A cena da cruz não me sai da mente. Eu fico pensando como é bom ser crente. Às vezes na luta fico meditando na cena da cruz. Eu vou me firmando. Amém, irmão Josué, pastor Josué? Pastor Josué, acho que eu canto, né? Eu canto, mas eu tenho que aprender com ele. Graças a Deus. Eu pensei que eu cantava tudo, mas as estrofes eu não dou conta, né? Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Irmão, só crianças mesmo, né? Só as crianças de Deus, os eleitos de Deus, os filhos de Deus, né? Para
às vezes, compreender essas coisas e colocar isso na posição correta, né, irmãos? Na simplicidade é que nós necessitamos que cada um viva nesse momento, né, meus irmãos? Graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo, no verso 12 de Mateus 11, ele diz assim: desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, né? Graças a Deus, né? Quantos apoderaram do reino dos céus pela força, né? Muitos deles, né? A primeira é começar com Jacó, né? Só te deixarei ir se me abençoares, né? E alcançou de Deus aquela vitória que ele buscava, porque ele foi abençoado ali, graças a Deus, né? Quais outros? Raabe, né? Uma mulher perdida na vida mundana, na vida de prostituição, mas quando ela viu aquela chance, ela se agarrou com todas as suas forças naquela chance de ser salva e ainda com a sua família, né? Graças a Deus, né? E ela alcançou também a sua bênção, porque ela persistiu, ela teve fé e se apoderou do reino de Deus, né? Graças a Deus, né? Quantos outros, né? A samaritana também, quando viu aquela chance, também ela agarrou, desejou beber daquela água que o Senhor Jesus tinha e foi dada a ela aquela água da vida, né? Graças a Deus. Pois é, meus preciosos irmãos, nós estamos chegando no finalzinho dessa live de hoje. Nós hoje cometemos assim umas falhazinhas bem grandes, mas que Deus tem misericórdia de nós, né? E que nós possamos fazer melhor amanhã. Nós chegamos ontem bastante cansados, não chegamos a colocar tudo em ordem, né? Chegamos muito cansados. A cama foi um sono só, né, irmão? Deitamos e acordamos agora de manhã, praticamente na hora. Mas nós damos graças a Deus por estarmos aqui e os nossos irmãos também estarem aí, do outro lado, né? Graças a Deus. Deus abençoe todos os irmãos que compartilharam conosco, né? Que têm compartilhado conosco. Deus abençoe. Nossas meninas aqui também, a Ruth e a Nelly, que Deus continue abençoando a ambas, abençoando também o nosso genro, Mondemir Passos, né? Deus abençoe Mondemir também, abençoe o Ronilson, nosso genro também, que a graça de Deus seja com cada um deles, nossos familiares aqui onde nós moramos também, né, irmãos? Estão duas famílias aqui, conosco, de família, de filhas, né? Que Deus abençoe poderosamente cada um dos nossos, e nossos filhos distantes também, e os filhos de cada um dos nossos irmãos que fazem parte dessa família Brana também, os familiares, que a graça de Deus alcance cada um dos familiares de cada irmão e de cada irmã nesta manhã maravilhosa. Que Deus continue abençoando a todos, né? Graças a Deus, né? Irmão Sarlins, irmã Eli Lopes, irmão Zezinho, graças a Deus, né? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos então fazer a oração final, né? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, sabemos, Pai bendito e santo, que tivemos luta, Pai. Luta nesse momento, luta nessa live, Senhor, mas sabemos que a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo é nossa, Pai, porque nós tomamos posse da vitória nesse momento, Pai, nem só para nós aqui, mas para todos os seus filhos conectados nesta manhã e aqueles não conectados também, que a bênção e a graça do Senhor alcança a todos, Pai. Não estamos aqui para aparecer, nem para sermos vistos, Pai, mas para que o Senhor realize a tua obra, Pai, e nós possamos lutar por cumprir parte dos nossos deveres diante de Ti, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, que Deus nos ajude, estamos terminando o finalzinho desta manhã, que Deus abençoe a todos. Pela graça do Senhor, amanhã estaremos nós aqui, rogamos as vossas orações por nós, e nós estamos orando por todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e a todos os nossos irmãos.